certo? No Rio eu me perdi, mas foi em Copacabana, ali na orla. Era só eu continuar andando que em algum momento eu ia chegar no apartamento. Minas eu não sei, aí eu já não vou estar podendo opinar porque eu nunca fui. Bom, começando a aula, lembrando vocês, adquiram e-book City Art Repertórios para o Enem. São 140 repertórios divididos em animação, filmes, livros. Eu mesma estou esquecendo, fui eu que montei, tá? Obras de arte e música. Lembrei todos, tá tranquilo. Fica aí disponível para vocês, certo? No final, depois eu coloco o link no chat, ou se alguém tiver o link já puder quebrar essa para mim, já que a Mariana me abandonou, está disponível para vocês, turma. E outra, a gente está falando da organização, mas tem mais, tem um espaço para vocês colocarem os repertórios de vocês e tem uma cartilha de argumentação que só vai estar disponível para quem comprar nas próximas 2 semanas. Então, assim, ó, passo as 2 semanas que são essas iniciais da venda, acabou, não tem mais cartilha de argumentação. E ela ajuda demais a organizar a argumentação e entender como melhorar a CTI. Gente, vale a pena. Estou falando que vale a pena e não é só porque fui eu que montei. Diga-se de passagem. Muito bem, crianças, vamos lá. Tipos textuais. A maioria dos estudantes faz uma gigantesca confusão desnecessária entre tipos textuais e gêneros textuais. Vale a pena e não fui eu que montei. Boa. Então, eu vou desenhar aqui para vocês. Quem é que é bom de matemática e nunca entendeu tipo e gênero textual? Sabe conjuntos, Maia? Então, você vai entender tipo textual e gênero textual agora. Eu vou até desenhar. Aparentemente só a Maia aqui que é boa de matemática, é boa de exatas. Não, isso aqui não é conjunto, isso é os números inteiros, reais, não sei o quê. Isso aqui. Ser bom é uma palavra forte. Tá bom. Eu vou tentar, gente, explicar para quem é bom de exatas, certo? Não, faz mais sentido do outro jeito mesmo. Aí eu risquei o outro jeito. Boa. Vai ser na base do conjunto números naturais, inteiros, não sei o quê. Vai ser nisso mesmo, gente. Então, vejam só. Basicamente, é isso aqui. Eu não sei se a câmera está apontando certo. Alguém me confirme que a câmera está mostrando o desenho certo. O tipo textual, gente, é a estrutura macro. E aí tem um ponto. Essa estrutura maior aqui não muda. Todos os tipos textuais permanecem sempre os mesmos. Os gêneros textuais que estão aqui dentro vão transitar. Eles são mutáveis, eles podem mudar. Clarice, como assim eles podem mudar? Por exemplo, se eu pego um texto, um gênero textual dissertativo argumentativo, aí, sei lá, eu cheguei aqui para a Linda me perguntou um tópico, parece um donut. Pronto, a ideia do donut. A Linda me perguntou a minha opinião sobre um tópico polêmico. O que eu acho da legalização das fadas voarem livremente em pleno dia? Aí, beleza. Para responder a Linda, a gente está no tempo dos australopitecos e ninguém aqui usa o WhatsApp. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um e-mail para ela explicando a minha opinião sobre esse assunto. Eu vou fazer uma dissertação argumentativa que explica completamente a minha opinião sobre esse assunto. Porém, aí, ó, essa dissertação ficou muito boa. Eu acho que mais pessoas têm que ler isso. Então, eu vou imprimir e distribuir em praça pública. A partir daqui, vira um folhetim. Então, o tipo textual... Aí você me complica, né, lindo? O tipo textual, gente, ele não muda. Eu peguei o mesmo texto e coloquei em outro formato. O que mudou foi o gênero, certo? Em um momento foi o gênero e-mail, no outro virou um folheto, ok? A gente já começa o entendimento a partir desse ponto. Dúvidas até aqui? Pronto, então vamos à parte teórica para vocês conseguirem entender com mais facilidade. Vejam só, os tipos textuais são categorias teóricas baseadas em propriedades linguísticas estruturais intrínsecas ao texto,
Como assim, professora? Basicamente, gente, todo tipo textual vai possuir as mesmas características, algumas delas sendo a sequência temática e as relações lógico-semânticas. Professor, o que danado isso significa? Gente, vocês já viram uma narrativa? Vai a fábula da leba e da tartaruga. Ela começa, continua e termina acompanhando os eventos da leba e da tartaruga, não é? Então a gente tem uma sequência temática aqui. E isso caracteriza que essa fábula seja um texto de tipo narrativo. Certo? Então, a partir daí, a gente vai ter estratégias que vão nos ajudar na organização textual. Não necessariamente os textos concretos, porque esses podem mudar. Aí vamos. Em geral, reconhecem-se os seguintes protótipos e tipos textuais básicos: o narrativo, o descritivo. Eita, coordenação motora de centavos. Pronto, piorou. A gente tem aqui o narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, vai ficar assim mesmo, injuntivo e dialogal. Gente, cada tipo desse vai ter suas próprias características de estruturas. Por exemplo, no texto narrativo, aquele que eu tinha citado mais cedo, da tartaruga e da lebre, a gente tem uma sequência de acontecimentos. No injuntivo, o uso de imperativos. Olha, você vai pegar, vai fazer assim, vai ter esse resultado, vai passar no teste, vai para a federal e se você estiver fazendo medicina, vai atender a professora de graça porque ela lhe colocou na federal. Isso é um texto injuntivo. Percebam que o texto inteiro eu dei instruções, para não dizer ordem porque eu fico parecendo muito autoritária. Certo? E aí a gente tem as características gerais. Gente, os tipos textuais vão ter aspectos intrínsecos do texto, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o texto. Isso aqui é um grande tipo textual, certo? Expositivo, no formato de slide. O gênero textual é slide, ok? Aí vejam aqui, olha, a forma linguística, a sintaxe e os tempos verbais. Percebam que eu estou usando o próprio slide como exemplo. E verbos no presente para passar as informações. Cadê o que mais é verbo? Aqui. Não vou ficar caçando verbo nisso aqui, não, gente. Pronto, esses três. Esses verbos estão dando sentido de informar alguma coisa, uma vez que eles estão no presente. Certo? Então, são essas características que a gente vai olhar em todo tipo textual. Por quê? A partir das características, a gente consegue identificar a que tipo textual elas pertencem. Certo? Ou pelo menos fica mais fácil. E só existem em combinação com os gêneros concretos. Professora, como assim? Não, gente, não tem texto puro na língua portuguesa, na prática. Não existe um texto que não tenha nada. A maioria dos textos mescla elementos. Por isso, inclusive, que fica tão difícil de interpretar na hora que a questão se pergunta: esse texto é narrativo ou descritivo? Porque, por exemplo, o romance. Agora eu vou usar Clarice Lispector. Em Laços de Família. Quando a Clarice escreve os contos, ela não vai usar apenas a narração, senão ficaria muito curto, possivelmente viraria uma fábula. Ela vai incluir aqui detalhes descritivos e usar do tipo textual descritivo é uma coisa que a Clarice faz muito na obra dela, como a gente viu na aula de ontem sobre o conto Amor para o UERJ. Então a gente começa a perceber que os gêneros se mesclam, os tipos se mesclam, na maioria das vezes quando eles são aplicados a gêneros concretos. Certo? Dúvidas até aqui? Continuando, vamos aprender então por partes, como já diria o Jack o Estripador, só que no caso as partes do Jack o Estripador são as partes do corpo humano. Nesse caso aqui é só o aprendizado mesmo que é por partes, tá? Eu não vou estripar ninguém. Gente, o tipo textual narrativo sempre conta uma história. A minha saga de livros favorita é Rastro de Sangue. O primeiro livro é Jack o Estripador Rastro de Sangue. Então você se acostuma com as minhas analogias estranhas. Certo? Então, o tipo textual narrativo sempre conta uma sequência de fatos, seja real, seja fictício. Eles estão organizados em tempo, gente. Então, nós temos uma linha do tempo. Aqui eu escrever de novo.
que começa em algum ponto e termina em outro ponto. E no meio disso há acontecimentos. Só que no meio desses acontecimentos a gente tem aquele que é o clímax da história. Você fica, meu Deus, o que vai acontecer no próximo capítulo, na próxima parte, no próximo parágrafo? Vai depender se é um capítulo, uma parte, um parágrafo, do gênero textual. Mas sempre vai haver este conflito, esse clímax, que vai ter um desdobramento no final da história, certo? E aí, quais são as características? Professora, como que eu vou identificar que é um gênero, um tipo textual narrativo? Pessoal, sempre usam verbos no pretérito ou no futuro, tá? Dificilmente um tipo narrativo é contado no presente. Não é impossível. Por exemplo, crônicas podem ser contadas no presente, mas geralmente a crônica trata-se de algo que aconteceu há pouco tempo, mas não chega a ser no momento em que aconteceu. Por exemplo, alguns escritores de jornais fazem crônicas sobre o que aconteceu naquela manhã, só que eles já estão escrevendo no período da tarde. Então, já não é mais um texto que se passe no presente. Por isso que geralmente usa-se o pretérito e o futuro. E também vamos ter conectivos temporais, muito embora isso não seja uma regra. Uma crônica começa como era uma vez, tá? Mas eles marcam tempos e acontecimentos. A gente só tem que começar a se acostumar em olhar para a quantidade de tempo que se passa. Uma crônica dificilmente vai levar 2 ou 3 dias para acontecer a história inteira. Num conto de fadas, começa com Era uma Vez, que eu broto do teu lado para te dar um peteleco. No conto de fadas, gente, a jornada pode ser um pouco mais extensa. Na Branca de Neve, por exemplo, a rainha expulsa ela do castelo, ela vai para a floresta, os anões a encontram e a acolhem, isso já dá um pulo de uns 2 ou 3 dias. Na história original, a rainha visita a Branca de Neve 3 vezes. Ela tenta matar a Branca de Neve por 3 vezes, então a gente já presume o quê? Passou uns 5 dias? Talvez 6 ou 7? E, por fim, tem os acontecimentos finais, que tem o momento em que a bruxa morre e o momento em que a Branca de Neve é velada no seu caixão de cristal. Então, temos uma sequência que pode contar pelo menos 2 semanas para acontecer. A crônica não. A crônica acontece numa manhã, numa tarde, talvez ali em 2 horas, certo? E vamos aos exemplos de gêneros textuais que se enquadram dentro desse tipo. Então, a gente tem o tipo narrativo. E dentro do tipo narrativo do TN, a gente tem a biografia, o conto, a crônica, a fábula, a lenda, certo? Porque todos esses tipos contam histórias, eles vão nos contar sobre alguma coisa ou sobre alguém. Dúvidas até aqui? Só para você, Maia. Gente, é aquela coisa, me ensina. Eu sou filha de professora de matemática e neta também, então isso aqui eu tenho que dominar pelo menos o básico. Não é obrigatório, Nana, porque vai depender do texto que você está produzindo. Para a fábula faz sentido, porque qual é a característica da fábula? Ser um texto de teor instintivo, mas não injuntivo. Ele vai te dar uma lição a partir do exemplo. Qual o exemplo? A narrativa que aconteceu. Coisa feia, Vi. Chegando atrasada na minha aula, vai escrever no quadro 1000 vezes. Não devo perturbar o império da professora Clarice. Tá perdoada, mas tem o seu almoço pra mim? Vai, Maia, vai fazendo. Vai fazendo, vai aplicando isso aí. É intrínseco à minha personalidade, linda. Sinto muito, mas o universo não pode existir. O dia não dura as 24 horas se eu não me centralizar no controle de alguma coisa. Vocês realmente levando a sério a questão do brigadeiro. Nesse momento fica completamente perceptível porque a minha personagem favorita de Friends é a Mônica. Vamos ao tipo textual descritivo, crianças. Esse geralmente vocês costumam confundir com narrativo, né?
Então, tem algumas sacadas que a gente pode ter para diferenciar um pouquinho os dois. Ok? É uma ditadura do matriarcado. É simples assim. Eu sou a ditadora, a Lulu é a minha suplente. Ok? Então vamos lá. O texto do tipo textual descritivo retrata detalhes de pessoas, lugares, objetos ou cenários e vai pintar imagens mentais. Professora, como assim pintar? Vai fazer com que você visualize. Gente, por exemplo, eu estou olhando aqui para um copo branco, grande, que tem mais ou menos o tamanho da minha mão, com a borda de cima em inox e a borda de baixo também. Ele está sem tampa e tem aí mais ou menos metade da água. O copo está cheio com água. Percebam que eu usei uma classe gramatical muito específica para fazer essa descrição. Que classe foi essa? Audiodescrição do ambiente. Qual foi a classe gramatical que eu usei, gente, para fazer a descrição do copo? Classe gramatical, Vi, pelo amor de Deus. Também teve pronome, mas teve o que sobressaiu mais. Adjetivo, exatamente. Porque é um copo, substantivo. Ele é grande, tem mais ou menos o tamanho da minha mão, é branco, olha mais um adjetivo aqui, com bordas superiores e inferiores em inox, mais características, e eu vou descrevendo. Gente, você consegue perceber que o texto é descritivo porque ele usa muitos adjetivos e expressões que vão associar a percepção dos cinco sentidos, visuais, sonoras, táteis. Por exemplo, vamos lá, eu vou descrever essa caneta. Essa caneta é fina, ela está fria. Então, olha, expressão de percepção. Eu estou segurando ela, percebo que ela está fria. Tem um pouco de tinta ainda. Tem uma tampa. A ponta é bem fina e ela parece ser caneta tinteiro. Fiz uma descrição a partir da apresentação das informações que eu tenho da caneta com base naquilo que eu vejo, ok? Então, a linguagem, nesse caso, tende a ser estática e detalhada. Por quê? Por que estática, professora? Porque ela costuma ser no presente. Gente, eu não vou descrever uma coisa que está na minha frente agora usando o passado. Então, essa caneta, ela era transparente, tinha tinta, era fria. Não, eu estou vendo ela aqui agora. Eu posso fazer a descrição no presente. Em alguns casos, vai acontecer de haver uma descrição no passado, mas é quando a circunstância pede uma descrição no passado. Nesse caso, seria um adjetivo, porque a gente está se referindo essencialmente à caneta, é um substantivo só, e quando é o predicativo do sujeito, isso pede um pouco mais de elaboração, porque a gente vai olhar para o núcleo do sujeito, esse tipo de coisa, tá bem? Dúvidas até aqui? Pronto, aí vejam só. Geralmente, os textos descritivos são descrições de relatórios de viagem, folhetos turísticos, currículos, cardápios de restaurante, classificados que enfatizam atributos de algo ou de alguém. Por exemplo, isso aqui é meio barra pesada, gente, mas os classificados da época colonial faziam muito isso. Vende-se preta boa. E aí eles vão dar todas as características. Sabe cozinhar, sabe costurar, não sei o quê. E usavam isso para vender às pessoas naquela época, certo? Hoje em dia, sim, a gente tinha formatos de novelas na época da escrita, que não tinha TV, que eram em folhetim. Depois passa a ser as novelas em rádio, aí tem as novelas na TV e outros formatos. Esse negócio de racismo eu não gosto nem de estar pensando, gente, mexe demais com a minha cabeça. Pronto, eu tenho um exemplo perfeito de texto descritivo aqui. Eu tenho meus diários de viagem, peraí. O do Rio. Pronto. No do Rio. Ah, essa parte eu posso mostrar ela toda. E aí eu fiz descrições porque isso é a igreja da Candelária. Eu visitei ela, e aí eu fiz e anotei
conforme eu ia visitando os lugares e conhecendo. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui. Copacabana também. E isso é um relato de viagem. Eu não falei para vocês ontem que eu já tinha visitado? Eu só consegui chegar na frente mesmo, turma. Ai, meu ingresso do Museu da Manhã. Eu ainda tenho esse aqui para encher, pessoal. Esse foi um presente da minha afilhada, Diário de Bordo. Um dia eu ainda termino. Eu tô com uma caixa ali com as 200 fotos para colar. O das últimas viagens ainda não tá totalmente pronto. E eu derrubei o meu copo de marca-texto. Deixa eu só ajeitar isso aqui para não cair, isso é pior. Mas, gente, você pode fazer as descrições a partir do uso das imagens. Olha, eu parei justo na minha última ida ao Rio, quando eu fui no Aqua Rio. Deixa eu ver se isso aqui... Não, isso aqui eu não posso mostrar. Fica só sendo essa parte. Então, relatos de viagens, porque eu vou contar exatamente o que se passou durante aquele momento e até em determinado ponto como eu me senti, apelando para as espécies de percepção. Certo? Gente, o meu sonho de princesa é ter dinheiro para gastar em viagem. Outra coisa não, mas viagem é um negócio especial para mim. Vocês só vão ter uma noção disso quando vocês crescerem num lugar tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que passar 6 meses só nele sufoca. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém. E aí a gente tem o tipo textual expositivo, que costuma ser algo que vocês usam com frequência, ou pelo menos vem com frequência, certo? Ele explica ou informa as ideias. Então, eu não tenho aqui o teor, a necessidade de convencer vocês a respeito de algo, mas eu posso informá-los, tá? Por exemplo, aqui eu vou trazer informações de conceitos, processos de forma muito clara e organizada. Vai servir para transmitir conhecimento sem necessariamente defender uma opinião. Ai, gente, pior que é. Eu tenho que dizer para vocês, essa parte não tem nem nada a ver com a aula. Mas, assim, quando você cresce numa cidade pequena e você tem a oportunidade de ter acesso a tudo, literalmente, aula de dança, você vai num teatro, vai no cinema. O cinema é um grande evento para mim, porque eu não tenho como ir sempre. E aí você percebe que tem muita coisa lá fora que você tá perdendo, mata o ser humano por dentro, gente. Eu tô falando, sendo muito honesta com isso. Mata o ser humano por dentro. Aproveitem as oportunidades que vocês têm de ir ao cinema, ir a um teatro, ir a uma apresentação de dança, ir num parque, porque você sabe que no parque, sei lá, vai estar tendo alguém tocando alguma coisa. Aproveitem, de verdade. Porque não é fácil. Juro pra vocês, uma das maiores tristezas da minha vida é nunca poder ter feito balé. Porque eu não tenho balé na minha cidade. Então, um dia eu ainda vou realizar esse sonho. Balé ou qualquer estilo de dança. Pior, Vi, aqui também. Se eu quiser ir pro cinema, eu gasto no mínimo uns R$ 150. É dose. É dose. Isso só sozinha, tá? Sem esse negócio namorado não. E é R$ 150. Tá, voltando aqui à aula, a gente já descarrega a questão dos traumas do passado, que são um pouco meio presente. Aqui nesse ponto, gente, quais são as características do texto expositivo? Definições. Eles vão tratar muito de definições, classificações, comparações. Professora, como assim classificações e comparações? Gente, um tipo textual expositivo é enciclopédia. Pior que eu não tenho nenhuma enciclopédia aqui, que droga, mas eu queria mostrar para vocês. Tem umas lindas sobre arte. Eu coloquei, minhas amigas dos presentes que eu quero de aniversário, eu coloquei lá. Eu sei que eu não vou ganhar nenhuma delas, mas é uma enciclopédia das obras de Monet e Van Gogh, que é a coisa mais linda do mundo. E nele tem as classificações da obra, o tipo, tamanho, formato, certo? Quando eu ficar rica, eu vou fazer coleção. Essas mesmo, Vi. Eu vou fazer coleção dessas enciclopédias artísticas. E temos também as de animais, que são ainda mais informativas, porque nelas tem o nome científico, tem o nome usual, tem o habitat, tem a classe, o reino, tudo isso. É lindo. E elas se caracterizam como pertencentes ao tipo textual expositivo, tá bem?
geralmente tem uma linguagem um pouco mais impessoal e didática, visam muito o ensino, explicar, expor como determinada coisa é feita, é produzida, certo? E aí a gente vai ter organizadores de estruturas. Por exemplo, o slide não está estruturado em tópicos. Aqui eu não estou dando a minha opinião se o texto expositivo é legal ou não. Eu estou expondo que o tipo textual expositivo é dessa forma. Não tem opinião aqui, é isso, é preto no branco, certo? Ah, eu adoro um livro de sebo. Adoro visitar assim, o sebo literário. Acho a coisa mais linda do mundo. Gente, não façam isso. Não vendam os livros de vocês. Eu tenho até hoje uma edição do livro. Quem aqui já assistiu My Little Pony? Lembra dos primeiros episódios que aparece o livro da harmonia? Eu tenho o livro da harmonia. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí, não tá difícil de pegar, não. Ele fica junto dos meus livros de Avatar. O livro dos elementos da harmonia. Na época em que eu fazia vídeo para o YouTube, eu usava isso aqui para me embasar. Meu sonho de princesa é ainda ter o segundo, que tem uma segunda edição, tem os livros da Darren Do desenho. Um dia eu ainda vou comprar, mas eu tenho esse aqui, hoje em dia é caríssimo se eu quisesse revender, mas não façam isso, gente. Não vendam os livros de vocês. Tentem achar outros meios se estiverem passando necessidade para resolver alguma coisa, mas não vendam. Eu tenho esse, eu tenho o livro do casamento, como o Aiduna e o Agnar, os pais da Anne e da Elsa de Frozen, se casaram, se apaixonaram. Eu tenho um monte de livro em inglês que é justamente essas edições assim, com fatos curiosos, com essas curiosidades, em momentos que eu pude fazer aquisição e eu não perdi a oportunidade. Hoje em dia eu penso muito em completar essa coleção, porque é uma base de pesquisa muito válida, gente. Muito válida e muito interessante. E hoje, quando a gente pensa que na sociedade moderna tudo se pesquisa por IA, isso aqui perde um pouco do valor. Então a gente tem que ter pelo menos essa estima, pelo menos emocional. Porque é maravilhoso, gente, você simplesmente poder folhear procurando uma coisa e descobrir outras. Não percam a paixão por isso aqui. E aí temos os incas, maias e astecas. Eu queria mostrar para vocês um dia a biblioteca da minha tia. Vocês vão ficar embasbacadas. Na verdade, provavelmente vocês já viram as fotos de livros que eu uso nas minhas postagens são da biblioteca dela. Todo esse ensaio fotográfico que eu fiz de terno vermelho foi na casa dela. A imagem que tem uma estátua no feedback do meu site é da casa dela também, certo? Então, não percam a paixão pelos livros, por mais que sejam coisas dos incas, maias, astecas. É maravilhoso, tá? Pronto, aí os exemplos. É aquilo que eu estava mostrando para vocês e explicando. Aulas, palestras, artigos de enciclopédia, os verbetes do dicionário. Professora, então dicionário... Não, dicionário é o gênero textual. O verbete do dicionário é um tipo textual expositivo, tá bem? Relatórios informativos, atlas, seminários, entrevistas de caráter informativo. Não estou falando da entrevista da Choquei, não, certo? Estou falando da entrevista, de fato, que tem como objetivo conhecer algo e expor sobre alguma coisa. Choquei é outros 500. Isso aqui é para ser argumentativo. Peraí que eu vou trocar. Em minha defesa, gente, eu fiz esse slide faltando 5 minutos para a aula começar, tá? Eu literalmente recebi a notificação da Mariana avisando que a aula começa. Eu fiz, eita, o slide não está todo pronto. Aí eu terminei agora. É minha defesa, porque, gente, eu tive que montar uma aula de última hora sobre amor. Então foi um dia complexo ontem e hoje ainda está sendo. Só que hoje eu vou me dar um desconto. Depois da festa da minha priminha, eu vou passar o resto da noite jogando Stardew Valley e amanhã eu vou ficar no modo caverna. Não foi procrastinação. Eu cheguei 11 horas da capoeira, tomei banho, almocei e sentei para fazer isso aqui. Só que aí eu comecei a pesquisar da viagem para São Paulo e eu me perdi no personagem. Muito bem, vamos lá.
O texto argumentativo é algo com que vocês estão bem familiarizados, infelizmente. Eu não sei nem em que estágio está o meu Stardew, eu vou abrir para ver a gravidade da situação. O texto argumentativo vai sempre defender um ponto de vista ou uma opinião a respeito de determinado tema e precisa persuadir o leitor. A gente precisa convencer o leitor a respeito de alguma coisa, começando com uma tese, argumentos de apoio e conclusão, certo? A gente tem a posição inicial, os argumentos que comprovam aquela posição inicial e a conclusão que reafirma a tese, ou seja, a posição inicial. Professora, mas não era proposta de intervenção? Vocês estão focando demais na ideia do Enem. O Enem é uma forma, tem uma forma de conclusão. O padrão, gente, é que no final do texto dissertativo argumentativo, a tese seja reafirmada, tá bem? Nisso só me falta um diploma. Já tá tirando só 1.000, dona Kathleen? Eu descobri o nome da Kit Kat, gente. É Kathleen. Maia, você pode tentar, que nem o menino que colocou uma receita de bolo. Você pode tentar. Pior, viu? Pior que é, a maioria dos estudantes tem muita dificuldade em desenvolver um texto narrativo. E eu estava ontem na formação, gente, da Unicamp, e eles estavam falando sobre isso. Não adianta só valorizar aquilo que o estudante consegue produzir enquanto argumentação. Porque senão, como é que ele vai destanchar outros gêneros textuais? Ele vai produzir só dissertativo argumentativo no resto da vida dele? Não, na verdade, o estudante pode ter uma aptidão linda de maravilhosa para um texto narrativo, para um texto expositivo, e a gente não está enxergando isso, não está sabendo aproveitar, porque estamos presos ao modelo dissertativo argumentativo. Então, assim, foi uma aula ontem, foi uma formação bem interessante. O legal, gente, da formação é que eu e a Jana Rabelo, a gente caiu na mesma. Aí a gente estava assistindo a formação, fofocando e fazendo as obrigações, porque tanto ela quanto eu tínhamos aula enquanto estava rolando a formação. Aí foi um evento, foi um evento. Eu me senti lá presencialmente. Só que assim, eu estava dando aula para vocês e estando lá presencialmente, apesar dos pesares. Aí vejam só, quais que são as características? Nessa situação, a gente vai usar elementos argumentativos, que são os títulos, os conectivos lógicos, que é o pesadelo de vocês, é o bicho de 7 cabeças. Aí o logo, portanto, todavia, dessa forma, assim, certo? Esse daí é o bicho de 7 cabeças da minha vida, porque pense num conectivo feio, esse outro eu sim. Mas vocês querem usar o Enem num bar, então faz o quê, né? Nesse ponto, a gente vai ter sempre a presença explícita de opinião do autor. Mas ninguém vai chegar lá e vai dizer, olha, eu sei, com base em meu Face, com base no meu Face, eu acho, eu penso, você não acha nada que você não é ninguém. Isso eu já disse para vocês nas aulas anteriores e na aula de ontem, inclusive. A gente não tem autoridade para afirmar nada por conta própria. Por isso, precisamos, com os motores do Twitter, precisamos nos embasar em terceiros, em tópicos de terceiros. Nunca li, Mariana. Você tem PDF? Me passa. Me passa, por favor, meu anjo. Eu também não sou não, linda. Eu não sou nada, nunca serei nada, eu não posso nem querer ser nada. Agora, a partir disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tabacaria de Fernando Pessoa, gente. Eu sou apaixonada nesse poema. Apaixonada. Mariana, você tem um ótimo gosto. Um gosto maravilhoso pela leitura. Inclusive, eu tenho que terminar esse aqui, ó. Eu já derrubei tudo mesmo que caia. Já caiu tudo? Depois eu pego. Eu tô nessa bomba aqui, é o tamanho do livro. É a poesia completa da Cecília Meirelles. Gente, eu tenho a segunda edição também, tá ali em cima. Ah, eu gosto desse poema. No final eu vou ler ele pra vocês. Só tem... É bem pequenininho, no final eu leio.
Nojento. Entendedores entenderão, Maia. Muito bem, vamos lá. Frequentemente, o tipo textual argumentativo vai mesclar argumentos racionais e valorização de emoções ou exemplos. Não é o caso dos vestibulares. Geralmente, vestibulares a valorização maior de argumentos racionais. Quando a gente tem uma situação de vestibular que segue por um cunho um pouco mais filosófico, como é o caso da FUVEST, aí a gente sim vai ter um pouco de valorização da emoção, porque a gente precisa refletir a respeito de determinada coisa ou situação, tá? Aí quais são os exemplos de tipo textual argumentativo? O artigo de opinião, a resenha crítica, o editorial jornalístico, a crônica argumentativa. Mas, professora, você não falou que crônica era do tipo narrativo? Sim, só que aqui a gente tem uma crônica que não é simplesmente uma crônica, é uma crônica argumentativa. Lembra o que eu falei? Que determinados gêneros textuais vão aliás, tipos textuais vão se mesclar em gêneros. Então, esse é um caso. A gente tem uma mescla do tipo narrativo com o argumentativo, que gera para a gente a crônica argumentativa. Para além disso, o ensaio literário e a carta argumentativa. Aí vocês perguntam, professora, mas então como é que eu vou saber a diferença de um texto dissertativo argumentativo para uma carta argumentativa? Gente, se você colocar vocativo, local, data e assinatura no final do teu texto e no começo dele, a tua redação do Enem vira um texto dissertativo argumentativo, vira uma carta argumentativa, tá bem? São as particularidades que matam pra gente o tipo textual, o gênero textual, certo? Maia, tu não me estressa. Tu não me estressa. Bota a assinatura. Faz bem grande a assinatura, ocupando 5 linhas. Isso aqui tá uma confusão de livro de diário de viagem. Sim, Vi. Pior. A carta de Pero Vaz de Caminho é um ótimo exemplo para não fazer, tá? Não faça. Vocês estão me estressando já. Enfim, todos esses gêneros apresentam defesa da ideia ou crítica. Vai ter um dos dois. Ou eu vou defender um ponto de vista ou criticar outro, visando convencer o leitor de uma determinada tese. Aí é aquela coisa, gente. Esse tipo de leitura é uma experiência muito particular, porque, por exemplo, foi em uma tentativa de ajudar uma amiga a fazer com que ela melhorasse a argumentação para o Enem. Isso eu não tinha nem 15 anos na época. Mas a gente conversando, ela me pediu essa ajuda. Eu fiz, tá bom. Eu era contra o aborto, então a gente começou a debater e eu fui colocando os meus pontos, só que ela trazia argumentações que defendiam o ponto de vista dela e me pareciam raciocínios muito lógicos. Então, dentro do debate, ela conseguiu mudar a minha opinião. E é isso que é a essência de um texto dissertativo argumentativo, ou pelo menos de um tipo textual argumentativo muito bom, certo? Mas há um ponto essencial nessa história, gente. Dos dois lados precisou haver humildade de reconhecer os pontos de um, os pontos de outro, considerar e ponderar a situação. A partir dali é que a gente vai mudando de perspectiva. Eu acho que isso é a grande chave da existência humana para a gente conseguir fazer isso dar certo de uma maneira lógica. Sobretudo, a humildade naquilo que nós estamos informando. Considerar que o outro ser humano é um indivíduo que tem pensamentos, experiências, questões sensoriais diferentes das nossas. Ele pode não ter ainda a visão completa da sociedade, mas ele tem. E a partir da visão dele é que eu vou construir a minha e talvez mostrar para ele que nesse caminho não seja tão essencial assim. Certo? A gente tem que ter essa humildade quando vai, sobretudo, argumentar com alguém, porque ninguém se convence com base no egocentrismo. E eu já falei isso para vocês em outras logo no começo. Lembrem sempre disso. Nós precisamos ser humildes e egocêntricos ao mesmo tempo. O nosso egocentrismo vai aparecer quando alguém que não sabe ou não conhece tanto quanto nós, ou mesmo que conheça tanto quanto nós, mas que quer nos diminuir diante dos outros. Então, nesse ponto, você não dá brecha. Você afirma e reafirma, não, eu sou inteligente, não, eu sou esperta, não, eu sou não sei o quê. Você é. Só que quando a gente está diante de uma
pessoa que claramente sabe mais do que a gente, mas não é egocêntrica, tem a vontade de nos ensinar, tem a vontade de continuar aprendendo conosco e também fornecer o aprendizado, nesse ponto a gente aceita o lugar de humildade, porque o outro também está numa posição de humildade, certo? A vida não é preto no branco, não dá para ser sempre humilde, não dá para ser sempre egocêntrico. A gente tem que saber mediar e ter a inteligência emocional e socioemocional também para entender em quais circunstâncias, em quais situações é aplicável cada coisa. Senão vão sempre pisar em você ou você vai levar uma queda muito grande da vida. Porque, sinceramente, eu falo como uma pessoa que sabe disso. Eu tenho plena ciência que eu já estudei, sei e pesquisei de muita coisa. Mas, no dia em que a Jana Rabelo, por exemplo, chegasse para falar, não, Clarice, então, é assim, 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 sobre uma, sei lá, alguma coisa de redação que a gente está discutindo, eu vou calar a minha boca e ouvir. Porque ela tem muito mais experiência na área que eu. Vou contribuir com algo que eu tenha a contribuir? Com certeza. Mas eu não vou ser soberba diante da situação. Isso vale para a vida, gente. Agora, se alguém que não é da minha área está querendo o meu trabalho, aí não. Aí eles vão ver outra cara minha, vão entender. Porque quando eu gostava de Harry Potter, eu era a Sonserina. Quebra de expectativa muito grande. Ninguém nunca acredita que eu seja da Sonserina, em termos de escola de Harry Potter. A galera sempre acha que eu sou da Corvinal. E a outra quebra de expectativa. Eu sou filha de Poseidon, não de Atena. Em termos de Percy Jackson. É a Sina, gente, do Sonserino. É porque você já me conhece, Bibi. E para o texto dialogal, eu vou pegar uma das minhas leituras que está aqui do meu. Tá, voltei. Não precisa saber, Maia. Não, não precisa saber. Não precisa, pode ficar sem saber mesmo. Gente, o texto dialogal é pouco falado nas aulas. Eu não entendo por quê. Vocês já ouviram falar do texto dialogal, tipo textual dialogal? Pronto, então é um prazer estar apresentando vocês ao tipo textual dialogal. Por quê? Ele é muito simples na realidade. É o registro de uma conversa ou um diálogo entre dois ou mais interlocutores. E o texto tem uma troca de tempos verbais muito diretos. Por exemplo, eu estou lendo agora a República de Platão. E aí, dentro do texto, todas as falas são interações de Sócrates com outras pessoas. Por exemplo, aqui é Sócrates e Adimanto. E aí eles vão debatendo e dialogando a respeito das ideias e construindo problemáticas e questionamentos em cima de situações humanas comuns. Isso aqui, gente, é muito legal porque é o seguinte: nesse ponto, a gente não vê essencialmente Platão. Eu não lembro se ele chegou a registrar alguma fala, algum diálogo mesmo, mas é nesse livro aqui que acontece a fala sobre o mito da caverna. Aquela interação sobre o mito da caverna. E eu não cheguei nela ainda. Quando eu chegar, eu aviso a vocês. Mas é um texto que é todo pautado no diálogo. Textos teatrais também são tipos textuais dialogais, roteiros de cinema, certo? Eu tenho outro ali, eu tenho os dois livros, Confissões de Santo Agostinho. Eu não sei se está em diálogos, porque eu sei que tem um livro dele que é em diálogos. E tem outro que é em cartas. Depois eu vou até pesquisar e dar uma olhada. É aquela coisa, gente. Vocês estão diante de um católico que lê um pouco sobre santos católicos, uma católica que lê um pouco sobre catolicismo. É evento raro, pode tirar print. Vi, o melhor exemplo para uma música que conta assim com diálogo é Genil Zeppelin. É um tipo textual bem dialogal, Genil Zeppelin. Principalmente naquela parte, joga pedra na Zeni, ela é boa de apanhar, e o restante eu não lembro. No tanã, 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 maldita Geni. Isso, é do Chico Buarque, né, gente? Eu não lembro agora de cabeça. É do Chico Buarque.
Pronto, aí como que a gente vai identificar um texto dialogal? Gente, são turnos de fala. Uma fala, o outro escuta. Uma fala, o outro escuta. Quem aí já jogou RPG de WhatsApp? Eu tô esperando quem é que vai se denunciar. Meu Deus, eu não sabia que era Santa. Eu tô em silêncio. Gente do céu, eu tô em silêncio, eu tô com pena de vocês. Bom, enfim, os RPG de WhatsApp tem muito disso, porque eram interações pautadas apenas em fala, direcionando as ações, claro. Quando era no WhatsApp era com o negrito dos asteriscos, mas sempre direcionando as ações e majoritariamente o que fazia a história rodar eram os turnos de fala, tá? E aí vão ter sempre ter a versão ou alguma formatação de diálogo, às vezes aspas, alguma coisa ali que indicasse que o que viria a seguir era uma fala. Porque eu também já joguei, Bibi. Eu já joguei. Já joguei, gente. Eu vi a questão do ter a versão. A discussão chegou a ser um pouquinho atrasada. Nós já estávamos querido. Que agora o ter a versão é um indício de IA. Bom, aparentemente eu não posso mais saber escrever, porque eu sou uma IA. Gente, não caiam nessa. Hoje em dia, tudo é indicativo de IA. Porque a inteligência artificial está avançada no nível que, se você pedir muito bem pedido do jeito certo, ela faz até uma redação dissertativa argumentativa muito boa. Então, tudo vai ser um indicativo de IA. A gente tem que aceitar que, infelizmente, hoje não sabemos mais diferenciar um texto de IA de um texto humano. Mas, sendo bem honesta, falta alma. Na produção da IA, falta alma. Enfim, nesse caso aqui, olha, cada fala é contextualizada pelo que o outro disse, ou seja, a interação vai depender de com quem eu estou falando. Aqui eu estou interagindo com vocês e o que eu vou falar a seguir depende do que vocês estão dizendo nesse momento. E eu vou criar uma coerência a partir da minha fala, através da dependência da nossa interação e da nossa troca. E vou usar expressões coloquiais e cumprimentos mais típicos da fala, saudações, despedidas, interjeições, gírias, certo? Tudo isso vai aparecer dentro do texto. E aí, quais são os exemplos que eu posso trazer disso? Textos de entrevistas, diálogos de filmes, peças teatrais, que era o que a gente estava falando, as conversas telefônicas ou de aplicativos, que é isso aqui, debates e reuniões informais também. Esses são alguns exemplos de textos dialogais. Aí são gêneros em que predomina o tipo textual dialogal, que é esse padrão fala e escuta. E sim, Vi, eu posso pedir, por exemplo, para a IA gerar uma redação dissertativa argumentativa do Enem para mim. Eu tenho um prompt de comando para ela fazer isso. Só que eu gosto de dar um toque poético à minha escrita, mesmo no texto dissertativo argumentativo do Enem. E eu consigo fazer isso. A IA não consegue. Eu tenho essa sagacidade porque eu consigo ser maleável com o texto. A IA é preto no branco. Você dá um comando, ela realiza a sua ordem. É isso. Ela não ultrapassa esse limite. Ou pelo menos não deveria ultrapassar, né? Dúvidas até aqui? Mas gente, ela serve para auxiliar. Por exemplo, o que eu contei ontem para vocês. Eu uso bastante o chat GPT. Para professor, gente, a ferramenta da inteligência artificial vai servir em instâncias diferentes. Por exemplo, quando eu trabalhava em escola, eu usava o chat GPT para organizar o meu diário de aula, que era basicamente todo professor tem que fazer isso. Você tem que registrar a aula e aí explicar o que você fez. Só que você não pode colocar, eu fiz isso. Tem que ser uma coisa contextualizada. Então, eu dava os tópicos, eu dava o código da BNCC que eu utilizava e aí eu pedia para o chat só organizar isso em texto corrido. E isso é muito prático para o professor. Porque, por exemplo, um professor para fazer isso, cada turma tem que fazer um registro de 200 aulas
no ano, se você for professor de português. E todo dia você faz ali 6 aulas. Você não leva menos de meia hora para escrever o texto inteiro. Imagine quanto tempo o professor não teria que dispor do dia dele, que não é pago, esse tempo não é pago, tá? Para fazer aquilo ali. Meia hora se você souber escrever. Se você não souber escrever, leva mais tempo. Aí ontem eu dei um exemplo para vocês. Eu uso o ChatGPT quando eu vou para a aula. Pego o slide que eu trouxe ontem na aula com o amor, jogo no ChatGPT, aí o chat conte aí os pontos que estão sendo apresentados nesse slide, passando por cada etapa, para ele criar situações que eu possa rebater e adiantar algum questionamento que vocês possam ter, já ter uma preparação para identificar uma lacuna que eu possa ter no meu conhecimento. Aí eu estava com o livro aqui do lado, tá aqui até. E fui fazendo esse acompanhamento. Se a inteligência artificial veio para ficar, gente, infelizmente, é a realidade, que ela fique para nos auxiliar. É nisso que ela tem que se concentrar, não em produzir arte pela gente. Não em produzir uma fanfic. A graça da fanfic é escrever a fanfic, cara. Não em produzir uma pintura, um desenho. Isso deixa pra gente. Deixa o que nos faz humanos pra nós. Dá às máquinas o que é para as máquinas. E exatamente, tem aquele ponto. A gente não pode confiar. Eu faço isso porque eu sei o material que eu estou dando para o chat de poder já preciso. Se está errado, eu digo melhor, está errado. E aí, se eu vejo que ele não vai conseguir fazer, eu mesma tenho. E eu nunca dou uma coisa para ele, me dê a resposta de X coisa, me dê o material de Y coisa. Eu sei que ele não vai conseguir. Na intensidade, na sagacidade que eu preciso, ele não vai me dar a situação. Se eu chegar, por exemplo, o PDF de vocês, o e-book, City Art, eu chegar para a IA e disser, City Art, com base no filme Barbie, Escola de Princesas, me dê temas de redação para o Enem. Ele vai errar o filme. Eu juro para vocês, ele não vai saber que filme que vai ser esse. Então não tem como, gente. Tem determinadas nuances da existência humana que só cabe ao ser humano. Não dá para pedir para uma máquina fazer. Pois é. Então, assim, em todo caso, deixe aquilo que é PIA e aceitem para nós os processos da criatividade humana, tá? Vamos então aos gêneros textuais, crianças. A gente já viu os tipos textuais e dentro desses tipos precisamos conhecer um pouquinho dos gêneros, que são as formas mais concretas do texto. Até ali era tudo muito relativo. Vai depender de onde eu vou veicular aquela informação, que é o caso que eu expliquei para vocês, da carta argumentativa e do texto dissertativo argumentativo. Se eu pegar a redação do Enem, colocar vocativo, local, data, assinatura e despedida, virou uma carta. E aí vai pertencer a dois gêneros textuais diferentes, muito embora venha de um tipo textual só. Certo? Aí vejam só, eles vão realizar ações sociais definidas, informar, persuadir, narrar, e cada gênero vai ter uma estrutura que é estável e tem um uso social convencional. Por exemplo, comentário na internet é um gênero textual, ele tem um uso social convencional, que muitos de vocês fazem, vocês comentam em situações e circunstâncias da internet. Marcucci, que é uma referência importante no ensino português, só para contextualizar vocês, vai dizer o seguinte: os gêneros são formas verbais de ação social que são relativamente estáveis. Professora, como assim formas verbais de ação social? Toda vez que você elabora um texto de uma forma diferente, você está criando um gênero textual diferente. Já ouviram falar em folhetos lambe-lambe? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma imagem para quem nunca viu e colocar no chat. Peraí. Esse é um gênero textual relativamente novo, turma, mas é muito usado no cotidiano. E aí ele tem uma ação social. E vocês com certeza já viram isso em algum post, geralmente é aqueles, traga o seu amor de volta em 5 dias. Isso é mais ou menos um texto lambe-lambe.
certo? Aí, ele é relativamente novo. Então, vai ter uma função social. Sabe o que? Isso é uma meio teoria da conspiração, tá? Então, concreto, uma informação concreta sobre isso. Mas boatos que esses cartazes de Tiago, seu amado em 24 horas, Tiago, seu amor de volta, não sei o quê, na verdade, são clínicas de aborto. Não sei se é verdade ou não, mas eu sei que eu já recebi essa informação porque é bem criativo. Mas eu não sei se é. São clínicas de aborto clandestinas. Certo? E aí, turma, teremos também a flexibilidade temporal dentro dos gêneros. Eles se adaptam às necessidades históricas e tecnológicas. Até os anos 90, vocês já ouviram os pais de vocês falando: ah, na época da escola eu precisava produzir um roteiro de podcast, eu odiava fazer roteiro de podcast. Isso era uma reclamação frequente? Exatamente não. Sabe por quê? Porque o gênero se adapta à necessidade. A nossa necessidade tecnológica hoje em dia nos pede que saibamos e conheçamos o roteiro de podcast. Só de andar por duas montanhas, essa eu também escutava muito da minha madrinha. Ela dizia, não, porque eu tinha que ir a pé no meio da lama até a escola, mas eu ia mesmo assim, eu já tinha espírito de empreendedora na época. Até atravessar rio, eu vou passar 2 semanas na floresta brigando para poder chegar na escola. Entenderam, gente? E aí, em determinado ponto, os gêneros antigos vão sair de cena e vão entrar os novos. Vocês também não produziram telegrama na escola, não aprenderam a produzir telegrama. Muito mal devem ter aprendido a carta. Porque hoje em dia a gente ainda usa carta em determinados meios digitais, mas aquela estrutura, até hoje, vamos lá, quem sabe onde coloca o remetente, onde coloca o destinatário na carta? A máquina de escrever. Não vale pesquisar no Google, gente. Eu quero a resposta na tora. No envelope, meu Deus, eu entreguei minha idade. Em qual lado do envelope eu tô perguntando, linda? Gente do céu. Sim, o remetente é quem escreve, o destinatário é quem recebe. Remetente embaixo. Mas qual seria a parte de trás? Itens. E qual é a parte da frente, gente? Porque tem a parte que você abre para colocar o papel e tem a parte que não tem a abertura para colocar o papel. O que aí é frente e o que é trás? Então, se a frente é a de abrir, não é o destinatário que vai na frente, não, tá? 1950. Vocês. Eu nasci em 2000 e eu sei disso, tá? Eu nasci em 2000 e eu sei disso. Meu Deus, eu tô dando aula pra gente que nasceu quando eu tinha 8 anos de idade. Vocês nem existem, gente. Vocês são feto. Vocês são fetos. Bom, para níveis de informação, o remetente vai aqui, olha, onde você coloca o envelope. Aqui tem o remetente. O destinatário vai do outro lado, que é onde você vai botar o selo. Essa é a estrutura, remetente, destinatário, para título de curiosidade, tá? E aí, hoje em dia, é mais difícil de ensinarem isso nas escolas. Eu não tenho nem certeza se já ensinaram mesmo, mas na minha época ainda se ensinava. Eu sei fazer uma carta. Charo, eu e você, cara. Eu e você. Meu Jesus.
E aí, gente, tipos versus gêneros textuais. Mais uma vez, para vocês não deixarem isso passar. Os tipos textuais são as categorias teóricas, com uma estrutura mais fixa, que tem uma certa rigidez linguística e organizacional, ao mesmo tempo que é maleável, vai variar dependendo de onde você veiculá-lo. Os gêneros são as realizações concretas, é aquilo que eu vou fazer de real com o meu texto. E Rufino também, gente, muito bem-vindo à aula, Rufino. Galera que está chegando agora. Tá bem? Então a gente tem essa possibilidade de variação nos formatos que vão veicular uma informação para a gente a partir do gênero textual, certo? Ouvi, você vai ser expulsa da minha aula, linda. Vai ser expulsa. Banimento de 5 semanas. Ok? Aí os gêneros, turma, vão se distinguir pela função social que eles desempenham e qual será o uso comunicativo. Por exemplo, o e-mail, a carta, a notícia, a receita, o bilhete. Tudo isso vai variar dependendo da função. A gente pode usar, inclusive, uma receita para fazer um poema. Certo? No quesito gênero textual, quais características a gente tem que observar? O gênero vai ser definido, turma, por 3 elementos, que vai ser o tema, o assunto, o ponto de vista, nem todo o gênero textual está adequado a todo o tema. A forma composicional, se ele vai ter parágrafo, se ele vai ter tópicos, se vai ter estrutura de estrofe, verso, essas coisas. Também vai ser observado. O estilo, porque até a escolha das palavras que nós usamos na produção vão ser características do gênero textual em questão, tá bem? E aí o gênero, por exemplo, o gênero notícia vai ser sempre nessa estrutura. A gente tem o tema no título, o lead da notícia, o corpo da notícia e uma linguagem impessoal. Você nunca vai ver, por exemplo, mas aquela diva que matou o marido, que batia, espancava ela e estupra a filha. Perdão, aí quem for ter que cortar essa parte, não era a minha intenção. Tentei evitar as palavras que não são tão legais para o YouTube, mas falhei miseravelmente. E a filha foi presa esses dias, mas a diva estava completamente certa no que fez e na situação que aconteceu. Você nunca vai ver uma notícia nessa estrutura, no máximo um tweet lá no Twitter. Mas a notícia vai ser sempre impessoal, ela vai informar, olha, aconteceu esse caso, assim, assim, assado, a mulher acabou o seu marido por ter abusado dela e a filha. Entendem? Então, vai ser bem factual. A gente não vai ter tanta opinião pessoal, certo? Acho muito curioso como a minha aula consegue ir de elementos da harmonia de My Little Pony para casos criminais. A diva babilônica mesopotâmica meteu a porrada no marido. Exatamente. E aí vamos aos exemplos comuns, para a gente conseguir ilustrar isso ainda mais e deixar mais claro para vocês, crianças. Os gêneros cotidianos normalmente são as notícias jornalísticas, o artigo de opinião, para quem ainda lê jornal, receita culinária, manual, carta pessoal ou e-mail, vai depender da situação e do que você quer passar, o bilhete, o folheto, a lista de compras, resenha crítica. Esses gêneros são mais comuns no aparece questão de Enem, questão de vestibular, abordando exatamente esses gêneros textuais, tá bem? Estamos entendidos? E aí, gente, esse é um conceito muito bacana, muito importante da gente aprender e entender. Intertextualidade e hibridismo podem parecer parecidos é dose, né, Clarice? Mas são circunstâncias diferentes. A intertextualidade, gente, é quando nós usamos outros gêneros textuais dentro de um gênero só. Por exemplo, o livro que eu estou lendo agora, esse aqui, O Reino das Bruxas. Nele a gente tem situações de intertextualidade. Não tá difícil de achar, peraí, faz pouco tempo que eu passei por essas partes. Pronto, aqui, olha, no meio do texto tem um bilhete. É um bilhete ou é um... É um bilhete. No meio do texto tem um bilhete. Essa é uma circunstância de intertextualidade, tá bem? Exato, Mariana.
E aí, olha, quando nós temos uma notícia fazendo alusão a uma obra literária ou que possua textos de canções em poemas, por exemplo, o poema da Cecília Meirelles que foi musicalizado, que o instante existe, e o restante eu não lembro, eu lembro desse começo, gente. Quando eles musicalizaram este poema, criou-se uma situação de intertextualidade, certo? Dúvidas até aqui? Pronto, aí o hibridismo, gente, é a intergenericidade. Fica mais complicada usando essa, essa terminologia, mas dá pra... Nesse caso, é quando um gênero textual incorpora elementos de outro. A gente vai fazer misturas para um propósito comunicativo específico. Por exemplo, quando o anúncio publicitário usa o poema visual para poder fazer o seu... ou um comercial que vem através de carta pessoal. Nessas circunstâncias, a gente vai interligar os dois e vai gerar um texto híbrido, que traz aí uma dinamicidade, chama a atenção do leitor, certo? E é justamente essa a intenção de quem está emitindo aquele texto apresentado, tá bem? Dúvidas até aqui? Poderia ser, Maia. A gente pode pensar por essa perspectiva, quando o comercial faz um teatrinho. Isso acontece muito aqui no Nordeste, nessa época de São João, aí a galera pega o quê? Não, eu vou fazer a propaganda do meu biscoito, biscoito da Vitarella. Aí eu vou fazer um comercial normal? Não, eu vou colocar ali um teatro usando elementos de cordel para poder chamar a atenção para o meu biscoito. Sim, exatamente. E aí, gente, chegamos ao final. Quem quiser acompanhar aí o meu trabalho, acompanhou até o final, gostou, espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas redes sociais, tá bem? Aí, avisos finais. Semana que vem, nós teremos a nossa última aula do intensivão de gramática, que é a aula de interpretação de texto. E, gente, eu acredito que vai ser a aula mais importante do intensivão inteiro, tá bem? Obrigada, Mariana. Não faltem, porque vai ajudar, inclusive, nas questões de códigos e linguagens do Enem. Não é discutível faltar na aula de domingo que vem. É sério. Não dá. Eu não posso estender o intensivão, gente. Eu realmente queria muito, mas eu já estou bem desgastada de ter que estar dando aula todo domingo. A gente ainda vai ter os nossos encontros, a gente ainda vai se encontrar aos sábados a cada 2 semanas para falar de Enem, certo? E eu estou com as inscrições abertas para o intensivão de julho. Aliás, está na fila de espera. As inscrições vão abrir ao longo dessa semana. Vão ser 4 encontros de 2 horas cada, com correção de redação de vocês, para discutir redações nota 1000 e produzir redações ao vivo em tempo real junto com vocês. Vou sim, Maia. Em outubro eu vou fazer as aulas de espanhol, respectivamente, para que vocês consigam pelo menos ter aí um embasamento sobre a prova de inglês e de espanhol. Certo? Deixa eu pegar aqui o link do e-book. Quem quiser, gente, adquirir o e-book na promoção ainda para poder pegar o a cartilha, é nesse link, tá bem? E o cupom pode ser qualquer um, mas eu de cabeça agora eu sei esse. TikTok 15 dá acesso a 15% de desconto, ok? Eu estou esquecendo de mais alguma coisa? Tenho sim, Charu. Inclusive, semanalmente tem live no YouTube sobre alguns tópicos de língua portuguesa e literatura. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar, se eu lembro o link do canal de cor.
Porque geralmente é a Mariana que faz isso pra mim. Sim, isso aqui eu ia esquecendo. Quase esquecendo. Mas esse mês, Maia, não vai ter mais aula no restante desse mês, porque eu estou em processo de preparação para o concurso e está chegando perto do concurso. Aí eu vou passar esse tempo me preparando. Quem quiser participar aí do intensivão, o link das inscrições para a lista de espera é esse aqui. E só temos 25 vagas, tá? Então, não deixem de fazer a inscrição de vocês. Eu não sabia que eu estava tão escura na tela. Porque são 25 vagas e já tem quase todas preenchidas na lista. Significa que todo mundo já tem sua vaga garantida? Não. Vou entrar em contato com as pessoas que se inscreveram na lista de espera e, a partir da lista de espera, eu vou passar informações de valores, como funcionar, quais dias, quais horários, e aí a pessoa vai decidir se vai querer continuar. Sim, vai ser possível dividir no cartão. O valor eu ainda não tenho certo, mas acredito que vai ficar R$ 130 a 135, tá bem? Já sim, Maia, você já está inscrita lá. Ok, gente, eu acho que é isso. Não faltem semana que vem, tá? Nossa aula de gramática. E ao longo da semana eu vou falando com vocês para a gente marcar a segunda parte da aula de classes de palavras, certo? Imagina, gente. Qualquer coisa é só mandar um alô, tá? Aqui mesmo no Discord eu não deixo de responder ninguém. É só vocês entrarem em contato. Sempre que possível, eu tô dando ajuda e de vez em quando eu apareço aqui no bate-papo também. Ai, que bom que vocês gostaram. Nos vemos então no domingo que vem, crianças. Bom descanso e bom final de semana para vocês.